E aí, pessoal, preparados para mais um mergulho? A gente vai desbravar um território onde a geografia e a política se chacam. A saga do Golfo do México, que para alguns, pelo menos nos Estados Unidos, virou o Golfo da América. É, parece até roteiro de filme, né? Parece, né? Tipo, mudar o nome de um lugar assim icônico do nada, tinha que ter algo mais por trás dessa história. Com certeza. E tem, viu? A gente vai mergulhar fundo nessa história hoje. Mas antes, só pra citar todo mundo, essa mudança, por enquanto, só tá rolando no Google Maps. Ah, entendi. Então, tipo, para os americanos, aparece Golfo da América quando eles usam o Google Maps. E pro resto do mundo? Pro resto do mundo, o Google tá tentando agradar gregos e troianos, sabe? Pros mexicanos, continua Golfo do México, e pros outros países, os dois nomes vão aparecer. Interessante. Uma solução diplomática, digamos assim. É tipo isso, mas a pergunta que não quer calar é: de onde veio essa ideia de Golfo da América? É verdade. Quem inventou essa? A ideia, por mais surreal que pareça, veio lá do alto do próprio presidente Trump. Sério. O Trump. Pois é, ele soltou essa bomba lá no dia 7 de janeiro, disse que o novo nome era bonito e apropriado. Bonito e apropriado. Me parece mais uma tentativa de, sei lá, provocação. Pode ser, a gente sabe que o Trump não é muito de meias palavras, né? É verdade, mas e aí qual foi a justificativa dele para essa mudança? Segundo ele, o México tem um débito enorme com os UA, e por isso o nome Golfo da América seria mais, digamos, justo. Débito enorme, sei não, hein? Parece mais uma daquelas ideias, digamos, ambiciosas do Trump. E essa não foi a única, né? Ah, não, teve mais. Teve. Ele também sugeriu controlar o Canal do Panamá e a Groenlândia, imagina só, com força militar. É sério. Sério. E, para completar, ele ainda sugeriu anexar o Canadá como o 51 e o Estado americano. Gente, esse Trump, viu? Parece que a criatividade dele estava a mil naquele dia. Mas se a galera do México, como reagiu a essa história do Golfo da América? A presidente do México, Claudia Sheinbaum, não deixou barato. Ela deu uma resposta à altura. É mesmo, o que ela disse. Ela sugeriu, com uma dose de ironia, que a América do Norte passasse a se chamar América Mexicana. América Mexicana, mandou bem. E ela ainda se baseou num documento de 1813 para justificar a proposta. Tipo, se é para brincar de mudar nome, vamos brincar. Adorei a resposta dela. Mas e aí, essa ideia do Trump de mudar o nome do Golfo ficou só na conversa? Que nada. Menos de um mês depois, a mudança foi oficializada pelo Ministério do Interior do ZUA no dia 25 de janeiro. Caramba. Ou seja, do nada, o Golfo do México virou Golfo da América para os americanos. Exatamente. E para completar o combo de mudanças, o Monte Denali, a montanha mais alta da América do Norte, voltou a se chamar Mount McKinley. Sério? Mas por que essa mudança toda de nomes assim, de repente? É difícil dizer com certeza. Mas uma coisa é certa. Essas mudanças refletem, de alguma forma, as relações entre o ZUA e o México. Parece que o mapa virou um campo de batalha simbólico, né? Total. No meio disso tudo, quem acaba se metendo nessa disputa? O Google, claro. É verdade. O Google Maps é usado por milhões de pessoas no mundo todo. Exatamente. E a empresa tem que se equilibrar para não desagradar governos e causar problemas diplomáticos. Mas essa não é a primeira vez que o Google se vê no meio desse tipo de polêmica, né? Verdade. A gente já viu isso com o Mar do Japão, que também é chamado de Mar do Leste, por exemplo. E com o Golfo Pérsico, que alguns chamam de Golfo Árabe. Pois é. Parece que o Google tá sempre tendo que andar na corda bamba para tentar agradar a todos. Mas será que existe mesmo um jeito de ser neutro em questões tão complexas assim? Afinal, quem decide qual nome é o certo? E que impacto essas mudanças têm na cultura e na identidade dos povos? Nossa, são tantas perguntas. Essa história do Golfo do México realmente nos faz pensar sobre o poder dos nomes, né? Como eles podem influenciar a nossa visão de mundo. Com certeza. A gente tende a achar que a geografia é algo fixo, imutável, mas essa história do Golfo mostra que os mapas, assim como os nomes, podem ser manipulados. Manipulados para atender a interesses políticos, né? Exatamente. Isso levanta uma série de questões importantes. Até que ponto a geografia pode ser usada como ferramenta de poder? E qual o papel das empresas de tecnologia como o Google nesse cenário? Realmente, essa história do Golfo da América vai muito além de uma simples mudança de nome no Google Maps, né? Muito além. E essa é só a primeira parte do nosso mergulho. A gente ainda vai explorar as implicações dessa história, tanto no âmbito geopolítico quanto na esfera cultural e da identidade. Caramba, já tô ansioso para a próxima parte do nosso mergulho. Eu também. Fica ligado que a gente volta já para continuar desvendando essa história, essa disputa pelo nome, né? Parece até bobagem, mas, sabe, revela uma coisa interessante. A força que os nomes têm. A gente está falando só de letras, né? É história, cultura, identidade. Verdade. É como se mudar o nome de um lugar fosse, tipo, tentar apagar ele da história, né? Isso. E a reação da presidente do México, a Claudia Sheinbaum, mostra bem isso. Lembra que ela deu uma resposta, digamos, bem humorada pro Trump, né?
Demais. Ela sugeriu que a América do Norte, imagina só, passasse a se chamar América Mexicana. Tu usou a ironia para mostrar o quão absurda era a ideia, né? Inteligente. Total. E, sabe, essa provocação dela, né, faz a gente pensar quem decide o nome dos lugares. Pois é, e essa pergunta fica ainda mais complexa quando a gente pensa no Google Maps, né? Milhões de pessoas usando. Exato. E ao mostrar o Golfo da América para os americanos, o Google, mesmo sem querer, acaba reforçando a ideia do Trump. É, mas o Google se defende dizendo que só segue as regras de cada país, né? Sim, eles usam o OGNIS, que é o Sistema Americano de Nomes Geográficos. Legal. Será que só isso basta? Essa é a questão. O Google tem que ser preciso, imparcial, mas ao mesmo tempo, né? Tem que lidar com política internacional. Complicado. Totalmente. E olha, essa não é a primeira vez que o Google enfrenta esse tipo de problema, sabia? Ah, e ficou. O Mar do Japão, por exemplo, E- também é chamado de Mar do Leste. Ah, sim. É. Uma dessa. E tem o Golfo Pérsico também, né? Que alguns chamam de Golfo Árabe. Exato. O Google sempre se equilibrando para não desagradar ninguém. Mas, e aí, o que você acha? Existe um jeito de ser neutro nessas situações. Difícil, né? A gente tá falando de história, cultura, política. Pois é, e no caso do Mar do Japão, a disputa é antiga, viu? Lá do século XVII, entre Coreia e Japão. A Caramba! Coreia defende o nome Mar do Leste porque diz que o nome Mar do Japão reflete a época que o Japão dominava a região. Entendi. E o Japão? O Japão fala que Mar do Japão é um nome que todo mundo usa já faz tempo. É, cada um com seus argumentos, né? E o E- Golfo Pérsico. Qual era o treta lá? Lá, a disputa é entre os países árabes e o Irã. Entendi. Alguns países, tipo a Arábia Saudita, preferem Golfo Arábico, enquanto o Irã defende Golfo Pérsico, que é o nome histórico da região. Mais uma vez, história, política, tudo misturado, né? Totalmente. E esses nomes, né, mostram como a geografia pode ser usada como ferramenta política. Para reforçar uma identidade, né? Reivindicar território, até provocar. Exatamente. E a gente, como usuário, né, precisa ficar atento a essas nuances, buscar diferentes pontos de vista. É verdade, não se Aham. deixar levar só pela versão de um lado, né? Isso. Ter um olhar crítico, seja na internet, seja na mídia tradicional, questionar, formar a nossa própria opinião. Porque senão a gente acaba sendo manipulado, né? Com certeza. E essa história do Golfo do México, né? Ela mostra que a geografia não é neutra. Ela tá ligada à história, à política, à cultura. Totalmente. E com o mundo cada vez mais globalizado, essas disputas por nomes de lugares tendem a aumentar, né? É verdade. Afinal, os nomes têm poder, né? Influenciam a forma como a gente vê o mundo. Sem dúvida. E essa discussão vai além do Google Maps, né? A gente precisa se envolver, pensar sobre o papel da geografia, como ela influencia a nossa identidade. É isso aí. E pra gente finalizar essa parte do nosso mergulho, queria te fazer uma pergunta. Qual o nome do lugar onde você vive? E qual a história por trás desse nome? Nossa, que pergunta! Nunca tinha parado para pensar nisso. Pois é. Às vezes a gente nem se dá conta da história que tem nos nomes dos lugares que a gente vive. Uma boa reflexão para todo mundo. Verdade. E na próxima parte do nosso programa, a gente vai se aprofundar ainda mais nessa discussão sobre geografia, política e poder. Fica com a gente. Estamos de volta para a última parte do nosso mergulho no Golfo da América. A gente viu como essa mudança de nome, né, que parece simples, levanta um monte de questões, né, sobre geografia, política, cultura. A história mostra que os mapas, os nomes, nada disso é neutro. Eles refletem poder, disputas, visões de mundo diferentes, às vezes até opostas. É como se cada nome carregasse junto, sei lá, uma bagagem, né, uma história, uma política, uma cultura. E mexer com isso é mexer com muita coisa. Total. Imagina o Google decidindo mostrar Golfo da América para os americanos. Caíram em cima, né? Eles falam que estão seguindo os dados oficiais, né? Mas os críticos dizem que isso reforça a narrativa do Trump, ignora a história, a cultura. É complicado, né? Equilibrar a informação com a responsabilidade, não propagar ideias controversas. Pois é, como a gente já falou, né? Essa não é a primeira vez que o Google se vê nesse tipo de situação. Exato. Mar do Japão, Mar do Leste, Golfo Pérsico, Golfo Arábico. É o Google sempre tentando se equilibrar, agradar todo mundo. Mas será que dá para ser neutro nessas situações? Difícil, né? História, cultura, política, tudo misturado. Mas talvez a solução seja, sei lá, ter transparente, né? Mostrar os diferentes lados, explicar o contexto. Concordo. O importante é a gente, né, como usuário, ficar ligado, buscar diferentes pontos de vista, entender a complexidade do mundo. É isso aí. Geografia não é só mapa, né? É muito mais. É uma lente para entender as relações de poder, as disputas, as visões de mundo que moldam o planeta. E essa história do Golfo da América, né? É um lembrete de que a geografia está sempre mudando. As relações entre os povos também. Totalmente. E a gente precisa buscar conhecimento para entender esse mundo, né? Complexo e em constante mudança. É isso aí. Chegamos ao fim de mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive.
Esperamos que vocês tenham gostado da viagem e continuem com a gente explorando os mistérios do mundo. Até a próxima!